O que é dor? Dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a um dano real ou um dano potencial no tecido. Então eu dei aqui um conceito muito científico para explicar para vocês o que é dor. E sabe que as crianças, elas sentem muitas dores, né? Nós temos a dor ali dos primeiros meses, que é a cólica, que é a disquesia, que é a dor dos gases, a dor de um dente nascendo, a dor de uma queda, bateu a cabecinha, bateu o braço, a dor de uma criança que já está andando e que tropeça, a dor de uma barriga, uma dor de barriga por diarreia, uma dor de garganta, uma dor de ouvido, essa dói. Então assim, as crianças têm dores. E hoje o objetivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre como você pode contornar essa dor sem necessariamente precisar usar medicamentos todas as vezes. E aqui nós vamos trazer pontos que têm evidência científica no controle real da dor, chamado de tratamento não farmacológico. Vem comigo. Seja bem-vinda a esse canal, se você ainda não me conhece, eu sou Bianca Caluffi, pediatra e mãe de 3. Aqui embaixo você consegue se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo para outras mamães que também têm interesse nesses assuntos de pediatria. E vamos ao que importa, o tratamento não farmacológico da dor das crianças e dos bebês. Primeiro nós vamos falar sobre os bebês, período neonatal e período do lactente. Ponto 1. Controle ambiental. Ambiente calmo, silencioso, com uma iluminação mais baixa, tem evidência científica que melhora assim o desconforto nessa faixa etária. Então, aquele ambiente que tem muita luz, uma luz branca muito clara em cima da criança, gente falando alto o tempo todo, irritação, ambiente estressante, acaba por piorar a sensação de dor desse bebê que está em cólica. Então, aquele desespero que a gente sente quando o bebê está gritando por dor não vai ajudar, pelo contrário, vai piorar. Então, eu preciso manter a calma, falar baixinho, diminuir a luz ambiental, melhorar a temperatura do ambiente, que isso sim ajuda o bebê a se acalmar. Segundo ponto, contato pele a pele, o famoso colo. Então, seu bebê no colo tem evidência científica que sim ajuda no controle da dor e é uma medida não farmacológica, ou seja, antes de você lançar mão ali do paracetamol, do remédio para dor, do ibuprofeno, da dipirona, você dá colo para sua criança, tem evidência que acalma a dor sim nessa faixa etária do lactente e do bebê recém-nascido. Então, sempre que o seu filho tiver com desconforto por dor, colocar no colinho ajuda sim. Terceiro ponto, leite materno sucção. Então, o ato de sugar alivia a dor, sim. Inclusive, existe uma recomendação atual, não tão atual, já tem um tempinho, de colocar os bebês para mamar na hora de aplicação de vacinas, porque isso sim, de fato, comprovadamente diminui a percepção dolorosa da dor da aplicação daquela agulha. Então, um bebê que está com dor deve ser colocado para fazer sucção ou para mamar, ajuda também. E a próxima estratégia é o famoso toque facilitador ou Facilitated Tuck. Este método é muito utilizado em UTIs neonatais. Eu vou colocar aqui uma fotinho de como esse método é aplicado, mas ele consiste em você colocar o bebê numa posição fetal e utilizar as palmas das mãos em posição específica, como na foto que eu tô deixando aqui, a fim de tranquilizar esse bebê. Isso é feito principalmente em procedimentos dolorosos, por exemplo, quando vai tirar sangue do bebê, quando vai fazer algum procedimento de passagem de sonda, alguma coisa ali para ajudar a tranquilizar. E em casa você pode fazer também. Essa posição ajuda muito a acalmar e tranquilizar o bebê. E a próxima é o famoso charutinho. O charutinho pode ser utilizado até aproximadamente 6 meses, preferencialmente até o 3º mês ele é maravilhoso. De 3 para 6, se o seu bebê for muito grandão, ele já não ajuda tanto, mas se o seu bebê ainda for pequenininho, ainda vai ser muito válido. Que é enrolar os bebês em panos com uma estrutura correta, né, e adequada, não muito frouxo, também não muito apertado, favorecendo aqui o controle dos braços e como se fosse um colinho. Isso também ajuda a acalmar a dor.
E quem canta também ajuda a controlar a dor. A música instrumental e a música a capela também são capazes de aliviar a dor de forma não farmacológica. Então, cantar para um bebê que está chorando por dor por 15 minutinhos também vai ajudar a, de fato, controlar a dor dessa criança. E agora vamos falar dos mais velhos, crianças mais velhas e também os adolescentes. Como a gente pode contornar a dor de forma a não usar medicamentos. Ponto 1. Distrações adequadas para a faixa etária. Então, distrair a criança que se machucou e está sentindo dor ou está chorando por dor de barriga por meio de livros, de brinquedos, brinquedo que a criança gosta, um caça-palavras se for uma criança mais velha, um passatempo, histórias em quadrinhos, fazer leitura de um livro para uma criança, para um adolescente, uma criança mais velha, alguns joguinhos para as crianças mais velhas também, já que tem, que estão na faixa etária adequada para tal. Então, fazer ou favorecer uma distração ajuda sim no controle doloroso. Reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional e educação física. Se movimentar e fazer movimentos específicos para restauração também ajuda no controle da dor. E o próximo item é a técnica mente-corpo. Então, ajudar essa criança a se acalmar por meio de respiração controlada. Contar até 10, por exemplo, ajudar essa criança também acalma não só a dor, mas também acalma o descontrole emocional da criança mais velha. Sopro de bolinhas de sabão ajuda bastante. Aquelas bolinhas de amassar na mão também pode favorecer, principalmente para o adolescente. Massagem, relaxamento muscular, isso tudo também ajuda no controle não farmacológico da dor. E o último ponto a se considerar é a normalização da vida. Como assim? Primeiro, a nossa vida precisa voltar ao normal e se organizar e logo depois a dor vai acalmar e se aliviar. E não o contrário. Eu não preciso esperar a dor acalmar para depois a minha vida voltar ao normal. Então, primeiro nós devemos estabelecer novamente aquela rotina legal da criança de sono, de higiene de sono, de qualidade das horas dormidas, de rotina do dia a dia, retorno escolar, atividades físicas, atividades recreativas, lazer, passeio, retornar-lhe o meu contexto social e só em seguida que essa criança vai conseguir controlar uma determinada dor, que é uma dor, aqui eu estou falando de dores mais crônicas, né? Dores que perduram por alguma doença mais arrastada, uma doença que causa uma dor mais prolongada, em outras palavras. E para encerrar nosso vídeo de hoje, eu queria fazer alguns comentários. Tratar e cuidar da dor é um direito à dignidade de todo ser humano, independente da sua idade. E deve ser uma prioridade quando se fala sobre bebês, crianças e adolescentes. A dor que não se trata pode deixar sequelas naquela criança, naquele indivíduo para sempre, levando a consequências que podem repercutir na piora dos sintomas ou na progressão de uma determinada doença. Por isso é fundamental que a gente saiba, assim, de fato, tratar a dor, controlar a dor, para que essa criança tenha mais dignidade e consiga ter uma vida mais saudável possível. Independente se é uma dor funcional, uma dor que não é real, uma dor que é só uma percepção, que aquilo não está mais ali. Por exemplo, uma criança que amputa um membro, às vezes tem dor naquele membro que não existe, e isso não é brincadeira, isso é real, e a gente precisa tratar também com psicoterapia e outras coisas, mas a dor não pode ser ignorada jamais. A dor sempre deve ser contornada e tratada. Se você gostou desse conteúdo, já compartilha para uma mãe, não esquece de deixar o seu like. Lembra que lá aqui embaixo nas descrições eu deixo alguns links de interesse para alguns, então se te interessa saber um pouquinho mais sobre introdução alimentar, tem um curso muito legal e bem completo sobre isso. Se te interessa também saber alguns itens que eu recomendo, que eu gosto de indicar para os meus pacientes, eu também deixei o link aqui embaixo. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!